tudo bem? Meu nome é Giovanni. Nessa época de quarentena decidi gravar alguns vídeos para a internet, né? Um projeto antigo meu que eu já estava pensando em desenvolver, que era gravar a resolução de alguns exercícios de quando eu frequentava a faculdade, né? Fazia engenharia elétrica. E pretendo começar essa sequência de vídeos numa disciplina que quando eu fiz a faculdade, chamava Circuitos Elétricos 2. Essa disciplina, principalmente esse contexto desses exercícios que eu estou trabalhando, vai ser a parte de análise dos circuitos no domínio da frequência, né? No domínio do S. Então eu gosto muito dessa disciplina justamente porque ela trabalha em analisar o circuito de uma forma mais equacionamento, em que nós trabalhamos tanto a parte de análise de circuitos que a gente aprende em eletricidade básica, em circuitos elétricos 1, e só que com outros conceitos, e um deles é a transformada de Laplace, né, que alguns provavelmente estudam isso em equações diferenciais, em disciplinas de cálculo, que a gente usa uma operação de integral para transformar uma função que está no domínio T para o domínio S, né? E a gente faz a transformada inversa, que a gente consegue resolver equações de terceira, quarta ordem, usando esse tipo de análise, né? Esse tipo de técnica matemática desenvolvida por Laplace. Esse circuito ele é encontrado nesse livro que eu vou mostrar para vocês aí na tela, né? O enunciado original do exercício também está mostrando aí na tela para vocês. E eu vou começar a resolver esse exercício, né? Isso aqui é uma experiência ainda, estou tentando entender como é que funciona essa questão de gravar vídeo e tudo mais. Então, conforme o aprendizado de vocês, também vai ser um aprendizado meu em gravar esses vídeos, né? Então, vamos começar, né? Logicamente, assim, esse exercício já para quem está cursando essa disciplina, né? Eu futuramente pretendo gravar a abordagem da disciplina como uma matéria de fato, também abordar a transformada de Laplace como um assunto independente do canal, mas por enquanto vamos começar com essa análise desse circuito, porque aqui nesse circuito a gente vai conseguir ver que existe várias técnicas que a gente vai utilizar todo o curso, né? Basicamente toda a parte de álgebra, toda a parte de transformação, principalmente para quem cursa elétrica, né? A gente usa bastante transformada de Laplace para poder desenvolver a maioria dos cálculos que a gente desenvolve, né? Tanto na parte de controle, tanto na parte de elétrica. Então a gente usa bastante as técnicas que eu vou empregar nesse exercício. Então esse exercício eu escolhi ele para ser o primeiro vídeo do canal, justamente por conta que a gente vai estar trabalhando com várias técnicas desse tipo, né? A primeira delas, que a gente vai utilizar agora, é justamente a parte de análise, né? Todo engenheiro, ele é capaz de transformar um sistema, seja ele mecânico, elétrico, de rotacional, em uma equação de controle. Essa equação de controle é que nós, engenheiros, trabalhamos para fazer a parte de melhorar o sistema, né? Então, a partir de uma equação que representa esse sistema, é que nós vamos calcular os compensadores, o PID. Então, é a partir disso que nós conseguimos desenvolver todos os aparatos para melhorar o sistema, né? Que isso é uma das atribuições do engenheiro. Então, nesse caso, a gente vai utilizar... Lembra lá da técnica de eletricidade aplicada que a gente consegue fazer o série paralelo? Esse aqui é um caso desses, né? Então vamos lá, vamos ler o enunciado para começo de conversa. Na figura 14.17, a chave é fechada em T igual a 0 e não há carga inicial em nenhum dos capacitores. Achar a corrente resultante, I, certo? Então o primeiro passo, quando eu fui desenvolver essa resolução aqui, o resultado final, ele se encontra no livro também, né? Vocês poderem achar. Mas eu vejo que a dificuldade maior não é em si, é o algebrismo para chegar no resultado.
provavelmente vocês vão ser avaliados. Então, esses vídeos ele tem esse intuito de desenvolver o exercício para chegar nos resultados do livro, né? Então, vamos lá. O primeiro passo a resolver esse exercício é achar a impedância completa dele, né? Como a gente está trabalhando no domínio da frequência, e quando a gente está falando que t igual a zero, isso implica dizer que, por exemplo, e as cargas são iguais a zero, que a gente não vai ter nenhuma condição de retorno para começar o exercício. Então, nesse caso, a gente vai já começar a fazer as transformadas e a associação, né? Para fazer as transformadas de Laplace, tem essa tabelinha também, que está nesse capítulo 14, que a gente auxilia bastante a gente para poder desenvolver esse exercício, né? Então, quando a gente vai trabalhar com o resistor, a transformada do resistor é a própria constante do resistor, né? A transformada do capacitor é 1 sobre o valor do capacitor vezes S, certo? Então, a gente vai fazer aqui, primeiramente, achar a impedância, ou seja, ZS desse circuito. Então, vamos lá. O circuito, só para poder ficar como forma de anotação, né? A transformada de Laplace é dada por este símbolo aqui, né? Então vamos lá. Eu vou abrir um parênteses só para poder fazer a associação primeiro, depois a gente vai trabalhar com a transformada, certo? Se vocês me permitem, então vamos começar, né? Fazendo análise da fonte para a carga, a gente vai fazer o seguinte, né? Que esse resistor 10 ohms, o R1, ele está associado em série e depois ele está associado, esses dois circuitos aqui, né, o capacitor e o resistor, 1 farad e 5 ohms, ele está em paralelo com 5 ohms, 0,5 farad com 5 ohms. Esses dois aqui eu já posso escrever eles em série paralela. Lembra lá do produto pela soma? É exatamente essa técnica que a gente vai utilizar aqui. Então, o 10 é uma resistência, né, que ela está em série. Quando o resultado está em série, nós somamos o resultado, certo? Vou abrir um parênteses aqui. E aqui vamos fazer o produto pela soma, certo? O produto pela soma vai ser esses dois caras, certo? Somados. 5 mais 1 sobre C1. Vamos chamar de C1, né? Este cara aqui. E C2, esse cara aqui. Esses dois vou utilizar o próprio resultado, mas se você fica à vontade também de chamar de R1, R2. Mas nesse caso é só para diferenciar, porque como os dois capacitores eles têm valores diferentes, os resistores não, então eu vou adotar como o chamar de C1, C2 só nesse primeiro momento, tudo bem? Multiplicado pela diferença, pelo outro resultado, pela outra associação. Então, de novo, 5 ohms mais 1 sobre C2. Tudo bem até aqui? Se tiverem dúvidas, sugestões de melhoria, coloquem nos comentários, tudo bem? Dividido pela soma. Então, esses dois caras somados, certo? 1 mais C1 mais 5 mais 1 sobre C2. Tudo bem? Isso tudo igual a ZS. Z de T, talvez, né? Considere esse errinho aqui. Fazendo a transformada disso, nós ficamos com a seguinte equação. Que 10 mais... Abrindo aqui já, novamente, já fazendo a transformada, o 5 vai continuar 5, né? Mais 1 sobre C1. C1 é igual a 1 farad. A transformada do capacitor é 1 sobre S, vezes o valor da capacitância. Então, nesse caso, vai ficar 1 sobre S, vezes 5 mais 1 sobre
C2 é igual a 0,5. Então, vamos colocar 0,5S dividido por 5 mais 1 sobre... Nesse caso, nem necessariamente precisaria colocar o colchete. Como está tudo somando, eu já posso simplesmente colocar todos os valores somando, né? Então, vai ficar 1 sobre S mais 5 mais 1 sobre 0,5S. Isso tudo igual a Z de S. Como eu fiz a transformada de Laplace, todos os componentes que eram domínio do tempo viram domínio do S, domínio da frequência. Tudo bem até aqui? Agora o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é eliminar esse cara aqui, fazer o mínimo múltiplo comum dele, para que isso tudo fique uma coisa só, certo? Então vai ficar 10 mais, em cima... aqui eu também já consigo fazer o mínimo múltiplo comum. Então vai ficar 5S mais 1 sobre S. Mínimo múltiplo comum entre 1 e S é S. S dividido por 1 é S vezes 5, 5S. S dividido por S é 1 vezes 1, 1 é o próprio 1. Vezes a mesma coisa aplicando desse outro lado. Isso aqui vai ficar 5 S mais 2 dividido por S. Como é que eu fiz isso? 0,5, se a gente for pensar nessa fração aqui, 1 seria 1 sobre meio. Então, vamos fazer um rascunho aqui, só para vocês entenderem. Pegando aqui essa folha. Então, 5 mais 1 sobre 0,5S. Pensando só nessa fração, né? Então, se a gente for reescrever isso aqui, eu posso reescrever isso da seguinte forma, que é 0,5S nada mais é do que S sobre 2, certo? Porque meio é igual a 0,5. Fazendo aqui fração sobre fração, isso aqui vai ser, a primeira fração se mantém, certo? E a segunda inverte, multiplicando pelo dominador. Isso vai ficar 2 sobre S. Ou seja, essa fração eu posso reescrever ela da seguinte forma. 2S, 5 mais 2S. Pensando nessa fração aqui, se a gente for fazer o mínimo múltiplo comum também, vai ser exatamente igual a outra. A diferença é que o mínimo aqui vai ser o próprio S, certo? Então, S dividido por 1. S dividido por 1 é o próprio S, vezes 5, 5S. S dividido por S é 1, vezes 2, 2. Tudo bem? Seguindo, então, aqui, nós vamos ter no denominador dessa função a seguinte coisa. Esses dois caras eu posso somar, certo? 10 mais. Pensando aqui também da mesma forma que eu pensei nesse 2 sobre S, eu vou reescrever essa função. Então, vai ficar 1 sobre S mais 2 sobre S. Tudo bem? Bem, agora, pegando essa função, né, essa função aqui, o que nós podemos fazer? Vamos fazer o mínimo múltiplo comum também deste cara, para poder que todos os caras fiquem aqui iguais. Então, vamos lá. 10 mais. O numerador eu vou manter, por enquanto, a mesma coisa, né? Eu só vou estar copiando da outra folha. Vezes 5S mais 2 sobre S. Tudo isso
Então aqui, se a gente for pensar nesse numerador, como é que ficaria? 10 mais 1 sobre S mais 2 sobre S. Pensando nesses dois caras, eu posso fazer a soma deles direto, certo? Então vai ficar 10 mais 1 mais 2, 3. 3 sobre S. Tudo bem? Vou fazer a somatória desses dois justamente porque eles já estão mais fáceis para mim, como eu tenho o mesmo radical, certo? O mesmo denominador. Agora, vamos trabalhar um pouco no numerador. 10 mais. Vou abrir um colchete aqui e abrir um grande denominador aqui. Porque vai ser o seguinte. Tá vendo que aqui, se a gente for pensar no produto desses dois caras, eu posso fazer o produto direto, certo? Então, S vezes S é S ao quadrado. Fazendo a distributiva, então nós vamos ter que 5 vezes 5S vezes 5S, vamos ter 25S ao quadrado. Tudo bem? Mais 5S mais 2 vezes 2 vai ser 10S. Pensando agora no 1. 1 vezes 5S, 5S. Mais 1 vezes 2, 2. Tudo bem? E aqui nós podemos também fazer essa somatória. Então vai ser no denominador S, 10S mais 3. Tudo bem, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, vão pausando os vídeos. Vão percebendo aí o passo a passo, tá bom? Agora vamos somar os caras que são coincidentes aqui. Então vamos ter 10 mais S ao quadrado. Então vamos ter 25S ao quadrado, né? Que eu não tenho como somar com mais ninguém, porque não tem ninguém com S quadrado. Mais 10S mais 5S, 15S. Mais 2. Tudo isso dividido por 10S mais 3 sobre S, igual a ZS. Agora, vamos fazer a seguinte operação. Como eu tenho uma fração dividida por outra fração, aqui nós podemos simplificar, certo? Como eu estou trabalhando primeiro com essa primeira parte, depois a gente pensa no 10. Primeiro nessa parte, então vamos fazer a seguinte operação, certo? Vou usar meu rascunho novamente aqui, só para facilitar nos cálculos. Pensando em fração dividido para fração, eu vou ter a primeira fração que eu vou manter e a segunda que eu vou inverter. Então, como é que vai ficar a nossa fração? 25S ao quadrado mais 15S, 15S mais 2 sobre S ao quadrado. Estou verificando aqui se está gravando ainda. Vezes o inverso da segunda fração, que seria S mais sobre 10S mais 3. Tudo bem? Nesse caso, olha só. Perceba, se eu cancelar este cara com esse cara, eu vou ficar aqui só com um S, certo? Então, eu vou ter agora 25S quadrado mais 15S mais 2. Esse S multiplicando este cara aqui, então eu posso tanto deixar ele em evidência, como eu posso fazer a distributiva. Nesse primeiro momento eu vou deixar ele dessa forma, tudo bem? Então temos a nossa fração resultante. Então vamos ter lá, voltando agora para o nosso exercício, né? Teremos que 10 mais, só reescrever aquela função que nós acabamos de descobrir. Então, S ao quadrado mais 15S mais 2 sobre S sobre 10S mais 3. Isso tudo igual a ZS. Certo?
Agora sim, vamos trabalhar com o mínimo múltiplo comum desses dois. Então, como eu tenho o mínimo múltiplo comum entre 1 e S vezes 10S mais 3, o próprio mínimo vai ser esse cara. Então, vamos reescrever novamente a função. Perceba que esse exercício ele é um exercício muito bacana justamente por causa disso. Ele é um exercício que a gente trabalha muito a álgebra, a gente trabalha muito o mínimo múltiplo comum, a gente trabalha também, a gente vai mais para frente no exercício trabalhar com a questão de raízes, frações parciais. Ele é muito legal que a gente trabalha quase todos os tópicos de álgebra, alguns tópicos de cálculo, é muito bacana mesmo. Então vamos lá. S 10S mais 3. Mínimo múltiplo comum. Então, vamos pegar esse cara dividido por 1, vai ser esse próprio cara. Vezes 10, vai ser 10S, 10S mais 3. Tudo bem? Mais este cara aqui. Então, vai ser 25S quadrado mais 15S mais 2. Igual a ZS. Deixa eu verificar aqui como é que está a gravação. Bem, agora o que nós vamos fazer é fazer a distributiva, né? Então, chegamos à seguinte hipótese. 10 vezes 10S vai ser 100S quadrado. 10S vezes 3, 30S, mais 25S, né? Vou só reescrever aqui novamente ao quadrado, 25S ao quadrado, mais 15S, mais 2. Tudo isso aqui dividido por S, 10S, mais 3, igual a Z de S. Chegamos aqui na nossa equação. Agora, simplificando todos esses caras, então vamos ter que 100S quadrado mais 25S ao quadrado, vamos ter 125S quadrado. Mais 30S mais 15S, 45S, mais 2, que é a própria 10S mais 3. Eu não quis fazer aqui a distributiva no denominador, porque futuramente a gente vai perceber que assim, dessa forma, é mais fácil para trabalhar, principalmente quando a gente for trabalhar com frações parciais, tudo bem? Então, aqui, essa equação representa a impedância total do nosso exercício original. Então, se fôssemos fazer uma associação aí por números complexos ou algo do tipo, a gente chegaria num valor seria como se fosse uma única resistência, certo? Para esse exercício, chegamos que para o controle desse circuito, da impedância, essa seria a equação de estado. Então, a partir daqui, a gente conseguiria fazer algumas identificação de alguns parâmetros legais, certo? Mas, bem, o exercício está pedindo para a gente a questão da corrente, certo? A corrente, achar a corrente resultante I. Tudo bem, se achamos a impedância, vamos pensar um pouco, né? A corrente, pensando lá na eletricidade básica, seria a tensão dividido pela impedância, tudo bem? Nesse caso, isso implica dizer que também a corrente no domínio da frequência é a tensão no domínio da frequência dividido pela impedância no domínio da frequência. Esse cara já temos. Esse cara, olha só, se a gente olhar o circuito, já não temos aqui a fonte de tensão também, que é igual a 50. Então, vamos fazer a transformada dessa função. Olha só, fazendo a transformada de Laplace, isso é igual VT, tudo bem? Igual a 50. Isso é igual a 50 sobre S. Também pensando na tabelinha lá que eu apresentei para vocês no começo do vídeo. Se vocês olharem lá novamente,
vocês vão ver que a transformada de uma fonte de tensão é exatamente isso. E a transformada também da corrente, né? Vamos já aproveitar e fazer, que a transformada da corrente no domínio do tempo é exatamente a corrente no domínio da frequência. Bem, se temos esse, que é a tensão, e temos esse, só fazendo o algebrismo nós vamos encontrar a corrente. Cadê a função da corrente? Aqui. Então vamos lá. Vamos reescrever agora como seria a corrente desse exercício. Olha lá. Tensão, certo? 50S dividido pela impedância. Então a impedância é aquela formulinha lá que a gente tinha encontrado. Formulinha não, a equação, né? Então é 125, perdoe, S ao quadrado mais 45S mais 2 dividido por S 10S mais 3. Isso tudo é igual à própria corrente. Tudo bem? Fração dividida por fração. O que nós fazemos? Mantivemos os primeiros e invertemos o segundo. Se formos pensar nesse sentido, esse S ele vai simplificar com esse, certo? Porque esse vai manter e o segundo inverter. Por isso que nesse momento deixei ele em evidência, esse S, justamente para a gente poder verificar. Se eu inverter esse cara, esse S vai ficar no numerador e esse no denominador. Vou cancelar esse com esse, certo? Então nós ficamos com a seguinte equação. 50 que multiplica este cara, 10S mais 3, dividido por 125, S ao quadrado, mais 45, S mais 2. O que podemos fazer aqui para simplificar? Podemos dividir todos esses caras por 125, que é o numerador desse cara, para que simplifique as equações na hora que a gente for executar. Pode ser por outro valor? Pode. É que nesse momento eu achei necessário fazer dessa forma, tudo bem? Então, se a gente for fazer aqui, dividir dessa forma, o que nós vamos ter? I de S vai ser, fazendo também já a distributiva, vamos ter aqui 4S, certo? Porque vai ser 500 dividido por 125 é 4S, mais 150 dividido por 125, que é 1,2. No denominador, vamos ter S ao quadrado mais, dividido em 45 por 125, 0,36S, mais 0,016. Esses valores vocês podem encontrar facilmente na calculadora. Como a gente em engenharia a gente trabalha bastante com trabalhadora, com calculadora, então eu decidi fazer dessa forma, porque isso é tranquilo para a gente poder trabalhar, tudo bem? Agora, se nós formos pensar agora também em raízes, né? Se a gente for pensar aqui que esse cara ele tem duas raízes e esse cara tem uma. Nesse caso, a gente vai ter que aplicar Bhaskara, né? E, felizmente, aqui a gente vai encontrar duas raízes reais. Isso facilita um pouco na hora dos cálculos, né? Então, se a gente for aplicar Bhaskara, o que vocês vão encontrar aí na calculadora de vocês? Eu vou aqui só colocar o resultado, porque como a gente já está... Outra dica, né? Já aproveitando fazendo esse cara. Eu utilizo, né, na minha parte da graduação, eu utilizei essa calculadora. É a FX991ES Plus Cássio. Essa calculadora ela é bem legal, porque como ela não é alfanumérica, ela não pode ser proibida nas provas, nada do tipo, como a HP50GE. Né? Em algumas faculdades,
há uma proibição. Eu utilizo também a HP50G, mas para efeito de prova, geralmente os professores têm uma certa restrição, porque como você consegue colocar cola dentro da HP50G, eles proíbem. Porém, essa calculadora ela não é uma alfanumérica e ela é passível de você encontrar alguns sistemas de segundo grau, calcular algumas determinantes de matrizes. Nada tão complexo, mas que ajuda bastante na hora de fazer uma prova, né? Então, se a gente for pensar aqui também de utilizar essa calculadora, ela tem uma função chamada equation, né? Que é uma função que nós conseguimos encontrar as raízes de uma função desse tipo. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nesse cara aqui ou nesse, tanto faz, né? É que depende muito do equipamento que vocês estão utilizando. Se a gente for utilizar essa calculadora, olha só, eu tenho aqui uma equação de segundo grau, certo? ABC, e eu posso utilizar. Ela, inclusive, acha raízes que não são reais, ou seja, que são complexas. Então, ela é muito útil mesmo, assim, para a gente fazer a utilização, né? Então, é 125 mais... Aqui eu vou colocar os coeficientes da minha equação. 45, ou eu posso utilizar de baixo como a de cima, tanto faz, tá? Isso vai me resultar que a primeira equação é 9 menos 40, raiz 41 sobre 50. Ela já te dá uma forma exata. Porém, como nós fazemos engenharia, geralmente essa forma exata a gente não trabalha muito com ela, né? O que nós podemos fazer é fazer uma aproximação. Então, como é que a gente trabalha com isso? A gente utilizando a aproximação dela, decimal, certo? A gente vai colocar que a primeira raiz desse cara vai ser S mais 0,052. Tudo bem também, se vocês quiserem trabalhar com a forma exata, não tem problema nenhum. Porque facilita também na hora dos cálculos mais para frente. Vocês vão perceber essa questão, né? Se eu apertar um igual novamente, eu vou perceber que a outra raiz vai ser S mais... Eu vou colocar no inverso, porque aqui se a raiz, para fazer com que o gerador da raiz seja esse, eu tenho que inverter o sinal da raiz. Então, se aqui é menos, eu vou colocar aqui mais. 0,381. Tudo bem? Colocando um 4 em evidência desse cara, eu vou ter que S mais 0,3. Se dividir 1,2, né? Pensando aqui também, 4 dividido por 1,2, 3,33. Oh, desculpa. É 1,2 dividido por 4, 0,3. Tudo bem? Então, aqui chegamos numa equação que agora sim que a gente vai começar a trabalhar com frações parciais, né? Como a gente vai fatorou, acha as raízes e tudo mais, a partir daqui, fiquem à vontade também. Se quiserem fazer com um valor exato, com a calculadora apresentou, não tem problema. É só um pouquinho mais de trabalho que vocês vão ter no cálculo, né? Então vamos pensar agora em frações parciais. O que é frações parciais diz para nós, né? Pegando aqui, por que é importante a gente trabalhar em frações parciais? Porque se a gente olhar lá a tabela de transformadas de Laplace, não há nenhum exercício da tabela nenhum exemplo da tabela que a gente vai encontrar dessa forma. Então a gente aplica a transformada de Laplace para que essa equação fique parecida com algo na tabela, né? Aquela tabelinha que a gente encontra na internet, que os professores disponibilizam, a gente tem que transformar isso em algo parecido na tabela para que a gente consiga resolver o exercício. Então, para isso, a gente tem que usar as frações parciais. Então, 4 mais S, 0,3. Só estou reescrevendo aqui a equação novamente. Zero 30,81. Tudo bem? Isso vai ser igual. Como eu tenho um S ao quadrado no denominador, eu vou ter dois fatores para fracionar esses coeficientes para fracionar fazer uma fração parcial desse cara. Então, eu posso escrever essa fração como resultante de somatória de duas frações independentes, certo? Então, eu vou ter que A vai ser, respectivamente, sobre o primeiro denominador, que vai ser S mais 0,052, mais
B dividido por S mais 0,381. Tudo bem? Eu costumo fazer de uma forma, talvez vocês aprenderam de fazer outra forma. Eu vou ensinar da forma com que eu aprendi. Para fazer esse exercício, o que é necessário, né? A gente precisa fazer, como isso é uma igualdade, eu posso multiplicar esse vezes esse vezes esse, igual a esse. Para que encontramos os cofatores. Então, pensando que no A, por exemplo, se eu pensar no A, se quiser encontrar o A, eu vou pensar para B igual a 0. Para que B seja igual a 0, S tem que ser igual à raiz desse cara. Tudo bem? Então, vou só reescrever aqui a equação geral. Vai ser A, S mais 0,381 mais B, S mais 0,052. Isso tudo tem que ser igual a 4 S mais 0,3. Então, para achar o S, para achar o A, eu tenho que zerar esse cara. Para zerar, eu tenho que fazer com que esse S seja igual a esse cara. Então, ser 0,052. Então, zerando esse cara, eu vou ter que esse vai ser igual a esse. Então, vai ser A, substituindo também esse valor, vai ser menos 0,052. Aliás, mais, desculpa, 0,3081 é igual a 4 menos 0,052 mais 0,3. Fazendo aqui, resolvendo a somatória desses dois caras, teremos o seguinte resultado, que A vai ser multiplicado por 0,256, que isso também vai ser igual a 0,992. Se vocês forem tentar fazer na calculadora, isso vai ser 0,992 dividido por 0,256. Que isso também pode ser reescrito também, se vocês tentarem fazer aí da forma com aquele valor exato, isso seria igual a 31 sobre 8. Tudo bem? Então, achamos o coeficiente A. A mesma coisa, se vocês tentarem agora pensar para o B, para a gente ganhar tempo, né? Então, para achar o B, pegando nessa mesma equação, se eu quero encontrar o B, eu tenho que zerar esse cara. Para zerar esse cara, então eu tenho que fazer com que S seja igual a menos 0,381. Então, dessa forma, fazendo o mesmo procedimento, vamos encontrar que B vai ser igual a menos 0,032 dividido por menos 0,256. Isso aqui vai ser igual a 1/8. Também, se vocês forem trabalhar com os valores inteiros. A partir desse momento, agora eu vou trabalhar com os valores inteiros, certo? Se a gente utilizar também essa calculadora, né, para poder fazer essa divisão, ele vai encontrar exatamente esse valor inteiro. Então, por isso que eu acho importante também a gente estar trabalhando com essa calculadora por conta disso, né? Ela faz uma aproximação muito bacana para a gente poder... 31/8, né? E a mesma coisa, 0,032 dividido por menos 0,256. 1/8. Tudo bem? Agora sim. Então, fazendo a transformada, agora fazendo a transformada inversa, como é que ficaria esse cara? Eu vou ter que, na primeira fração, vai ser
31 sobre 8, dividido por quem? Olha lá, o valor A dividido por esse cara. Então vai ser S mais 0,052. Mais o valor do B, 1/8, dividido por S mais 0,381. Agora sim, se a gente for olhar aí na tabela, nós vamos encontrar a transformada respectiva desses dois caras. Então, a corrente vai ser I no domínio do tempo, né? Já fazendo a transformada, isso vai ficar 1/8 elevado a menos 0,308t mais 31 sobre 8 elevado a menos 0,052t. Ou seja, é o coeficiente que eu vou multiplicar vezes a raiz do denominador respectivo. Então, se esse aqui é 0,3, a raiz é menos 0,380t. Mesma coisa aplicando para o outro cara. Que só inverter a ordem, mas aí é só para ficar exatamente igual o que o livro apresenta. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, sugestão, coloquem nos comentários, né? A gente vai estar tentando sempre trabalhar para poder melhorar a qualidade dos vídeos. Obrigado.